Olá pessoal, hoje é o dia do nosso podcast Pets Entrevista. Hoje nós vamos falar aí com o Dr. Giovanni Kaeller e também com o Dr. Rodrigo Botti, tá? Com a doutora Fernanda Carvalho Campos e Macedo, sobre um tema de extrema relevância para a classe dos advogados e, no fim, também para os assistidos pelos advogados, né? Para os clientes dos advogados, que é sobre as prerrogativas desses advogados e os desafios da profissão. Então, nós vamos fazer uma apresentação breve aqui do currículo, né, do Dr. Giovanni, Kaeller. Ele é advogado há quase 20 anos, sócio do escritório Kaeller Pereira. Ele foi presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Juiz de Fora. Ele foi delegado estadual de prerrogativas da OAB de Minas Gerais. Ele foi procurador regional de prerrogativas da OAB de Minas Gerais também, na Zona da Mata, e ele foi procurador-geral de prerrogativas da OAB Minas Gerais. Atualmente, ele é membro da Comissão Nacional de Prerrogativas da OAB Nacional. Já o doutor Rodrigo Botti, né, que é advogado há quase 15 anos, ou há 15 anos, ele é sócio do escritório Botti Morales, ele foi membro do Conselho Estadual Jovem, foi delegado da Caixa de Assistência e diretor-secretário-geral pela subseção de Juiz de Fora, e atualmente ele é diretor institucional da Caixa de Assistência de Advogados de Minas Gerais. Exatamente. Doutora Fernanda Carvalho Campos e Macedo, ela é advogada há mais de 15 anos, sócia fundadora do escritório Carvalho Campos e Macedo Sociedade de Advogados. Ela é a atual presidente do IPEDS, né, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos de Direitos Sociais e Econômicos. Ela é empresária no ramo de seguros e previdência privada e foi presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Juiz de Fora. Atualmente é professora de Direito Público e Previdenciário em cursos de pós-graduação e coautora de algumas obras jurídicas de direito e processo previdenciário. Pois bem, eu sou aqui o interlocutor, o mediador, eu sou o professor Alain Macedo, atualmente sou servidor da Justiça Federal, mas sou coordenador científico do IPEDS, né, desse instituto. Me interesso muito pelas pautas da advocacia, tendo em vista que tem um sonho, né, de pedir exoneração do Poder Judiciário e ingressar, ombrear com vocês, advogados, acho uma profissão sacerdotal, né? E por isso já me interesso muito sobre os temas, principalmente os temas que defendem as prerrogativas, pelo fato de já ter observado, não só no cenário midiático, mas também em repercussões nacionais sobre fatos que são relacionados a abusos de autoridade por diversas autoridades públicas. O meu amor à justiça, ele vem também, ele é corolário do amor à defesa, tá, dos injustiçados. Então, acho que é uma profissão sacerdotal. Sim. E que deve ser tratada com toda a dignidade que merece a profissão. Aguardamos tê-lo do lado de cá. Que bom, que bom. Teve um amigo meu que até comentou comigo, ele falou, Alain, será que esse peso da tua experiência dentro do Poder Judiciário, ele não pode ser algo de preocupação para a classe de advogados? Não, vocês vão receber um concorrente que passou quase 20 anos no Poder Judiciário, assessorando juízes, desembargadores, e eu respondi assim: se você espera um colega de classe que traga para você as informações que são públicas, que deveriam ser, mas dos bastidores também do Poder Judiciário, você vai ter um grande colega de classe, porque, de fato, enquanto servidor, eu estou adstrito ao princípio da legalidade, eu não tenho nem muito direito à opinião. Essas opiniões que eu falo em público, que eu venho trazer em palestras, elas são, de fato, relacionadas à minha liberdade de cátedra, né? Porque também sou professor, sou autor de livros, então tenho essa possibilidade de fazer críticas não pontuais, nem específicas a um processo ou a um juiz, mas sim ao sistema de justiça, que acho que merece reformas sim, que merece ser bem trabalhado, assim como qualquer outro sistema de classes. Eu acho que tudo merece uma revisão. Nós estamos em tempos modernos, precisamos de atualizações, precisamos saber que o tempo passou e nós precisamos adotar as novas perspectivas desse tempo, né? Sem dúvida. A legislação está sempre atrás da realidade social, né? Verdade. Está sempre em busca da atualização para nós aqui nos bastidores, antes de começarmos, nós estávamos discutindo sobre ética, prerrogativa,
sobre essa finalidade educativa da pena, sobre os casos realmente que são aviltantes para o exercício profissional, que constrangem os colegas. Então, são tantas variáveis de caráter social que é importante trazer isso ao debate. Eu fiz uma leitura, né, do artigo 6º, do artigo 7º do Código do Estatuto da Advocacia, sob a perspectiva de ali estarem constando expressamente as prerrogativas dos advogados. Entretanto, nessa leitura, como doutrinador, como professor de direito processual, sempre busquei interpretações um tanto ampliativas, contextualizadoras, buscando fundamentos, por exemplo, hierárquicos na norma constitucional, sabendo se aquilo pode levar a uma interpretação ampliativa. E toda vez que eu penso em direitos sociais, e o exercício profissional, para mim, é um direito social consagrado na Constituição Federal, eu o penso de forma mais ampliativa. Toda vez que você está pensando em prerrogativas, no meu ponto de vista doutrinário, eu falo sobre o livre exercício profissional. E aí, quando eu pego fatos jurídicos que sejam relacionados a algum tipo de inibição ao livre exercício profissional, eu já classifico isso como um atentado à prerrogativa. Mas em conversa aqui com o Giovanni, vou até pedir para ele nos explicar melhor, porque a experiência vale muito também, né? A gente, enquanto pesquisador, a gente estuda, a gente vai atrás, né, do plano normativo, mas eu acho que pertence também ao plano de interpretação da norma, exegese, você contar com a experiência de quem convive, de quem julga, de quem participou das ofensas e também da confecção dos normativos, né, da OAB. Então, eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, para o Giovanni, para que ele possa nos dar um apanhado sobre a questão das prerrogativas, a importância da defesa delas, né? Pelo que você passou, Giovanni, durante esse período, você já teve algum tipo de constrangimento de ordem política, porque você é um advogado, né? Então você está lá tendo que lidar nos bastidores com juízes, com desembargadores, e aí você sendo um defensor de prerrogativas, muitas vezes você teve que ter coragem, né? Você teve que fazer o que o Rui Barbosa diz, né? A profissão de advogado não é profissão de covardes, e eu admiro muito isso. Inclusive, vocês foram convidados por conta de um fato que a Fernanda vai comentar sobre um momento em que ela precisou da defesa de prerrogativas dela, profissionais, o Giovanni foi uma pessoa muito corajosa, que foi lá e fez um parecer muito bacana. Isso vai ser objeto aí do nosso debate. Passo a palavra então para o colega aí, Guilherme. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Boa noite, Alan, Fernanda, Bote, meu amigo aí de longa data. E a defesa de prerrogativas no estado de Minas Gerais, ela sofreu uma revolução muito grande nos últimos 3 anos. Eu estou no sistema de prerrogativas há mais de 12 anos. Já. E comecei em Juiz de Fora, a convite. Na verdade, até uma coisa muito boa de pontuar, a primeira comissão de prerrogativas do estado de Minas Gerais foi criada aqui em Juiz de Fora pelo então presidente Wagner Parro. Tá? E eu não fazia parte, mas quando Denilson Closato assumiu a presidência da OAB de Minas Gerais, de Juiz de Fora, a convite dele e do atual presidente Alexandre Atílio, eu entrei para a comissão de prerrogativas e já fui direto como presidente. E essa trajetória, né, já fui presidente de comissão, já fui delegado de prerrogativas, já fui procurador, que eu posso depois também explicar qual que é a diferença entre ser membro da comissão e procurador de prerrogativas. Eu posso dizer para vocês que nunca o sistema funcionou tão bem em Minas Gerais quanto funciona hoje. Hoje nós temos 400 voluntários em todo o estado de Minas Gerais, à disposição dos advogados e advogadas 24 horas por dia. Temos 20 funcionários dedicados exclusivamente para defender advogados. Trabalho gratuito, Giovanni? Os voluntários, sim. Os funcionários são contratados, né, de forma onerosa para que eles possam se dedicar exclusivamente aos processos administrativos e judiciais. Porque se tem uma coisa que a experiência nesses 12 anos leva para a gente, é o seguinte: não tem como você ter um trabalho voluntário dedicado a cumprir prazo.
dedicada a fazer petição. Isso tem que ser profissionalizado. E foi o grande diferencial que começou com a presidência estadual do professor Antônio Fabrício, que hoje é ministro do TST. E ele regionalizou e profissionalizou as prerrogativas, as procuradorias. E hoje nós temos um sistema que é modelo para o Brasil inteiro. Porque hoje, em Minas Gerais, a gente tem a convicção, através do presidente Sérgio Leonardo, que foi quem deu essa missão nessa gestão, de que o advogado e advogado não pode ficar sem defesa de prerrogativas. A gente já tinha essa linha de conduta aqui em Juiz de Fora, mas, infelizmente, nós não víamos isso a nível estadual. E com a chegada de um presidente novo, que veio para inovar, incluir e avançar, é isso? Que nos mostrou... Sérgio Leonardo. Sérgio Leonardo. Presidente. De Nosso fato, atual ele presidente. inspira, tá? Eu que não estou ainda na classe e observo de fora, eu falo que ele fala com propriedade e inspiração. Aí você fala, nossa, que vontade de sair logo, sabe? Alan, trabalhar ao lado dele é incrível, né, João? Trabalhei com ele 2 anos e 2 meses, que eu assumi a Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, da OAB, em janeiro de 2022, trabalhei com ele até fevereiro desse ano. Posso dizer para você que eu nunca vi nada igual. Nunca vi uma pessoa com uma liderança igual a dele, uma pessoa que que trouxesse a interlocução novamente com as instituições. Liderança carismática, que eu percebi, porque ele não Na reunião era apelador, né? Na reunião você vê isso. Qualquer reunião que você participar com ele, você vê a forma como ele lidera o processo de tratativas. E eu nunca tinha... Foi uma experiência fantástica para mim. Aprendi muito com ele. E é um líder realmente, até pela retórica, pela forma como ele se expressa. Nós vimos isso na Conferência Nacional. Foi um dos discursos mais bonitos que eu já vi em defesa do cidadão, em defesa da advocacia. Então, esse sistema hoje ele funciona muito bem, porque eu posso dizer para vocês, porque tive à frente dele, fui um dos idealizadores, junto com o presidente Sérgio Leonardo, do sistema que funciona hoje em Minas. E o que eu posso dizer para você com a questão de que muitas vezes as pessoas têm um certo receio de entrar na prerrogativas, de ser um defensor de prerrogativas, é de o embate com a autoridade, que isso possa te trazer algum problema. Eu digo para vocês o seguinte, eu não vivenciei isso nesses 12 anos por um simples motivo. Eu não estava ali para brigar pessoalmente com ninguém, eu estava ali para representar a Ordem dos Advogados do Brasil. Durante esses 12 anos, eu praticamente não tive que levantar a voz com ninguém. Só teve um caso, isso foi ano passado, com uma delegada federal que a gente precisou de uma forma mais intensa de conversa. Mas fora isso, sempre tratei com muito respeito. Se a autoridade quer fazer, ótimo, vamos cumprir a lei. Se ela não quiser, nós vamos tomar atitude. Nós vamos usar dos meios legais para poder conseguir o objetivo, que é a defesa das prerrogativas profissionais. Como nós temos aqui pessoas, provavelmente não só advogados, que vão ouvir esse podcast nosso, só quero esclarecer que todas as vezes que eu tenho oportunidade de manifestá-la, eu gosto de dizer que quando a gente defende prerrogativas da advocacia, nós não estamos defendendo advogado, nós estamos defendendo o cidadão. Quando o cidadão tiver a consciência que todas as prerrogativas do exercício profissional do advogado são para assegurar direitos fundamentais dele, ele vai ser o primeiro a dizer, respeita meu advogado. Exatamente. É isso que nós precisamos na nossa sociedade. A palavra de ordem, né? Então você coloca aqui agora algo que eu falo, deveria ser objeto de persuasão racional, inclusive em sustentações orais que advogados fazem. A gente vê o brilhantismo na retórica, é quando ele coloca o juiz, por exemplo, ou uma outra autoridade, numa situação de empatia e alteridade. E se fosse você o jurisdicionado? Né? Então você está lidando com um delegado. Amanhã ou depois esse delegado pode ser acusado injustamente de algo. Esse delegado pode ser vítima de uma sindicância mal formulada, de uma denúncia não feita de forma adequada, uma notícia, por exemplo, não feita de forma adequada, ferindo prerrogativas, ferindo muitas vezes o seu exercício profissional, e ele vai precisar de um advogado. Não existe ninguém neste país que não precise de um advogado. E quando precisar,
talvez naquele momento ele se conscientize de que é importante que o seu advogado tenha suas prerrogativas preservadas, Sim, que a formalidade é muito importante para que a matéria seja revelada de forma adequada. Então, eu acho que esse exercício que você faz, que eu acho bacana, de trazer uma conscientização para que qualquer um cidadão, seja ele juiz, seja ele delegado, estando num cargo público, ele tem que fazer de tudo para salvaguardar as prerrogativas da advocacia, porque amanhã ou depois é um familiar dele que pode ser uma vítima de uma injustiça. Ele mesmo. E muitas vezes, nós vemos, às vezes, o nosso ex-adverso sofrendo uma violação de prerrogativa, um abuso de alguma autoridade, e aí o advogado, às vezes, ele fala assim, não vou me meter porque tá sendo vantajoso para mim, eu estou sendo beneficiado. Só que hoje, é ele que está sofrendo a violação. Amanhã pode ser você. E se nós não tivermos essa união da classe, essa defesa mútua das prerrogativas, você amanhã está sofrendo e não vai ter ninguém para te apoiar. Exato. E digo mais ainda, para além da sociedade ter essa conscientização que o Giovanni está trazendo aqui, é imprescindível que os nossos colegas advogados tenham essa conscientização, porque muitas vezes o advogado, ele na busca até de evitar travar essa batalha com a autoridade, vou contornar a situação de uma outra forma, Sim. tal como eu tive lá com a questão de honorários, que a gente vai trazer aqui. Eu ouvi de colegas advogados falar, não, eu vou deixar de pedir o decote e vou fazer de outra forma, para não ter o embate. Só que a partir do momento que ele está abrindo mão da sua própria prerrogativa, ele está enfraquecendo a classe como um todo. Sim. E prejudicando, inclusive, a sociedade, que é a destinatária final do serviço dele. Engraçado até, a gente está falando de casos práticos e reais, né? Essa semana eu tive um colega que ele até está advogando para mim, no caso, porque a gente tem uma questão até juntas ali, e ele falou assim, cara, eu tô com uma questão completamente absurda. O juizado especial, ele pegou uma procuração, eu assinei a procuração para ele, era constando via certificado digital. Tendo vários autores, e aí eu apresentei para ele o certificado digital, certinho, assinei, igual assino minhas petições no próprio juizado especial, né? E aí a juíza deu um despacho requerendo que apresentasse os validadores da assinatura digital. Falei, gente, mas isso não faz o menor sentido, porque você está assinando a petição com o mesmo certificado digital que eu assinei. Então isso não faz o menor sentido. Ele falou assim, não, assina para mim, eu vou levar para o seu escritório uma procuração, você assina fisicamente. Eu falei assim, mas ela vai pedir para reconhecer a firma? Ele, não vai não. Eu falei assim, então não faz o menor sentido o que ela está pedindo. Ele disse, não, vamos fazer assim que é mais fácil. Eu falei assim, não, cara, eu vou ser bem sincero para você, eu não vou assinar. Você vai apresentar, você vai baixar o documento, eu baixei o documento para ele, cliquei na minha assinatura, teve a validade da assinatura, enviei esse comprovante para ele, assim, você se manifesta, ensinando a juíza como que ela tem acesso a essa informação. Muito bom. Além, nós não podemos aceitar. E tem uma coisa mais importante do que isso. O advogado tem prerrogativa de autenticar documento. Se ele está dizendo que a assinatura foi feita pelo cliente, só algo que venha a descaracterizar isso, que pode causar algum incidente. Uma finalidade que você fez aí nessa conduta, uma finalidade completamente pedagógica, educativa, até porque quando vocês falam no final das coisas, é minha experiência, que eu já convivi, em setores, setor de atermação, setor de balcão, uma série de setores em que às vezes a falha não é só do juiz, né? É todo um corpo que auxilia o juiz. Então você tem, muitas vezes, um servidor, você tem um estagiário, você tem pessoas que são ali delegadas para alguma função e que às vezes é inviável você ter um ser humano para julgar 10 mil processos, né? E às vezes tem uma vara com 10 mil processos e ele, às vezes, o juiz não pode não estar atento a pequenos detalhes de um despacho, de um ato ordinatório. Então, muitas vezes, uma certa feita, a Fernanda me contou uma situação em que o juiz tinha feito um despacho para exigir que uma criança de 3 anos de idade apresentasse... na verdade, o despacho saiu pedindo para juntar a declaração de assinada uma pelo criança titular. de 3 anos. De 3 anos de idade. Então ela foi lá para despachar, porque aquele feito ia ser extinto, né, sem resolução do mérito, falando, excelência, ela está representada pela sua mãe. Então quem assina o documento é a mãe dela. Naquele momento a juíza até, me desculpa, doutora, e
realmente foi uma falha, então o que que a gente subentende? Que não foi a própria juíza que teria, né? As coisas saem em lotes. Sim. Então, assim, é preciso fazer isso até para consertar, porque se você deixar as coisas acontecerem dessa Exatamente. forma, eu creio que os bons juízes, né, eles gostam de advogados que utilizam de forma amena. Tem uma frase até de um líder político, que eu não sou partidário, né, mas há uma frase bonita que ele fala assim: "Hay que endurecer-se sem perder a ternura jamás." Né? Você pode ser firme, Sim. forte, sem perder a compostura, a educação, a E é urbanidade. isso que eu te falei quando da atuação nas prerrogativas. Sempre que a gente fala com as pessoas que a gente nomeia como delegado, como procurador, é que nós não temos que brigar com ninguém. Nós não estamos ali para isso. Nós estamos ali para defender as prerrogativas profissionais e a ordem do advogado do Brasil. Se demonstrar isso, eu acho que passa legal. Porque, por exemplo, todos os lugares que eu me relacionei com autoridades, hoje eu tenho respeito por elas têm respeito por mim. Exatamente porque eu não fui ali para poder brigar. Não é meu papel, não é esse. Meu papel é tentar fazer valer a lei. Naquele Utilizar as momento. medidas, né? E se não for possível, vamos para a justiça. Giovanni, mas você Exatamente. não acha que você foi um pouco sortudo durante esses 12 anos atuando na prerrogativa de não ter se defrontado com algumas situações em que a gente vê nos vídeos? Por exemplo, eu tenho um nome aqui, né, que é o Dr. Quaresma, em algumas situações em Que é o nosso atual diretor de prerrogativa. Isso, em que você vê de fato a autoridade se exacerbando e ali você, para poder igualar as armas, você acaba tendo que ser um pouco mais contundente na Então, fala. nessas situações, no geral, é com o advogado no dia a dia de trabalho. Quando nós representamos a OAB, nós estamos com uma instituição que é uma das mais respeitadas do Brasil. Então, 99% das autoridades entendem que você está ali cumprindo o seu papel institucional. Entendeu? Então, assim, é muito difícil, não estou te falando que não acontece, porque acontece também, mas é muito difícil que um representante da OAB chegue a passar por esse tipo de situação, mas acontece. Até porque quando Mas comigo não aconteceu. chega o momento de você estar presente, a situação já está um pouquinho mais... Às vezes, já cheguei com ânimos mais quentes do que quando me chamaram. Então você indica que uma pessoa que trabalha com prerrogativa, ele tem que ter esse tom seu, né? Um tom mais moderado, um tom conciliador. Eu digo conciliador porque a conciliação nem sempre é submissão. A conciliação é chegar a um resultado útil, né? Então, eu acho que esse ambiente de transação, de negociação, ele é fundamental que a pessoa que está ali naquele cargo, ele não seja um ar pedante, um ar... Alan, o embate não leva ninguém a nada. Se você chegar com tranquilidade, cordialidade e explicar para a autoridade, ela pode até não fazer, mas ela vai te respeitar e você vai ter ali o que você precisa. Porque sua arma, a sua espada é a lei, né? A palavra. O que o advogado usa é a palavra. É a caneta. Aí na caneta é a palavra através da caneta. O que nós usamos é isso. Então, não posso dizer com você com tranquilidade que durante todo o período, até hoje, na OAB, eu não tenho... não tenho nenhuma situação em que uma autoridade não me queira bem. Pode até não gostar do que eu fiz. E nós tivemos em 2022 a alteração que trouxe lá, inclusive registrou no estatuto a possibilidade lá de pena, né? Sim, a criminalização, que a gente sempre defendeu que já existia, né? Depois dessa, vamos falar assim, de estar fielmente lá no estatuto, você sente que as autoridades passaram a verificar, a entender essas prerrogativas de uma forma mais contundente? Sim. O que acontece? Eu sempre digo que nenhuma autoridade quer que se entenda que não cumpriu a lei, que é um criminoso. Então, a pena é branda. Precisa ser melhorado, isso em algum momento tem que ser discutido. Mas fica uma mácula na carreira daquele juiz, daquele promotor, daquele policial. Né? Então, a violação de prerrogativas via lei
e caracterizar como crime de abuso de autoridade, ela foi uma conquista enorme para a advocacia, né? Concordo. Mas no meu ponto de vista, independentemente de estar lá no artigo 7b, quais são as prerrogativas que são passíveis de abuso de autoridade, todas as violações de prerrogativas, para mim, são passíveis disso. Ali há uma especificidade e ali tem a pena mínima e a pena máxima para ela. O resto é o crime de abuso de autoridade e vamos caracterizar assim. Para mim, Uma das coisas que eu observo sempre olhando a minha própria carreira é ver os limites da minha atuação, sabe? Então, assim, por exemplo, eu sou um professor, sou um autor de livros e sou um crítico literário, né? Então, assim, eu me sinto autorizado a fazer eventos, a palestrar em eventos, a escrever livros, fazer críticas e estar em ambientes como esse aqui. O que eu acredito que as demais autoridades deveriam fazer também é, de vez em quando, reestudar os limites da sua atuação. Porque as molduras estão lá nas normas. Então, quando saiu a lei de abuso de autoridade, né, a nova legislação, porque já tinha abuso de autoridade anteriormente, mas quando saiu a nova legislação, eu acredito que tem muita autoridade que ainda não teve acesso a isso. E quem vai eventualmente mostrar que isso aconteceu vão ser os defensores das prerrogativas da classe. E os próprios advogados. Porque advogados. Mas, Giovanni, uma coisa que eu ia colocar para você, os próprios advogados, eles falam de aculturamento, né, da classe. Mas o papel da OAB educativo está nisso aí, né? Sim, e é isso que eu ia falar. De uma forma inovadora também aqui em Minas Gerais, hoje nós temos a Escola de Prerrogativas, que ela é voltada para levar o conhecimento das prerrogativas e da defesa das prerrogativas para os advogados e para as autoridades. Nos últimos anos nós formamos inúmeros defensores de prerrogativas no Estado de Minas Gerais, que são os advogados, e além disso, o próprio Sérgio Leonardo, nosso presidente, já fez curso para o MP, já participou de uma formação do Ministério Público. Nós já fizemos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, policiais penais. Policiais penais, mudou, né? E para os policiais penais. Tem sido feito ao longo dos últimos 3 anos. E vamos continuar na próxima gestão, tenho certeza. Quero crer que o nosso presidente Gustavo Chalfun, que é atual presidente da Caixa, que atua juntamente com o Bote lá, é candidato e vai ser eleito e vai ser o próximo presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais e vai melhorar ainda mais o sistema que nós temos aqui hoje. E a Escola de Prerrogativas é uma dessas, uma forma que nós temos de chegar não só às autoridades, mas também aos advogados, e ela vai ser aprimorada muito na próxima gestão. Tenho certeza disso. Queria aproveitar então esse momento aí, porque a gente falou no início que ia tratar dessa matéria, né, que foi a questão de um fato concreto que a Fernanda revelou, inclusive trouxe a público isso dentro dos congressos como uma pauta de fato acadêmica. Tudo que está na lei, que está normatizado, ele merece ser tratado até para a categoria poder entender. Então, os nossos congressos, eles não se limitam só à filosofia, não. Eles pegam questões práticas, né, do dia a dia. Então, ela levou a público o conhecimento sobre um parecer que você teria feito, você fez, né, na verdade, um parecer. Por quê? Porque quando a Fernanda elabora os contratos de honorários do escritório dela, ela tem como baliza o quê? O que está escrito lá na tabela, que é formulada pela seccional estadual, né? Então, quando a OAB emite aquela tabela, você tem uma disciplina, uma regência. Então, ela fala em valor mínimo e você observa aqueles parâmetros para você tratar no seu contrato de honorários. Bom, uma vez que ela faz isso no contrato de honorários dela, que ela tem, inclusive no parágrafo 15º do artigo 7º, tá? No novo parágrafo 15º lá do Estatuto dos Advogados, tem a previsão de que o Conselho Federal, né, será responsável, né, terá competência para julgar casos relacionados aos honorários.
A minha leitura sobre esse artigo foi no sentido de que nenhuma outra autoridade tem que se meter no contrato de honorários entre o advogado e a parte. Isso já vem lá do Código Civil também, que fala, né, a liberdade contratual, ela só tem um limite onde a lei proíbe. Mas você tem casos em que juízes efetivamente se metem naqueles honorários e querem fazer da forma que querem. E aí, então, num caso concreto, a Fernanda teve que procurar as prerrogativas porque atuou sozinha e sozinha não teve resultado. Então, eu preciso da força da classe. E aí, Fernanda, como é que foi a história para você? Na época, nós curiosamente, nós estávamos conversando sobre isso ontem lá na plenária. Nós tivemos um caso em que o juiz ele entendeu que o contrato de honorários não poderia ser decotado, os nossos honorários não poderiam ser decotados de acordo com o percentual que constava no contrato. E ele fixou, de livre-arbítrio e entendimento dele, o percentual que ele entendia devido, alegando que o processo seria um processo de baixa complexidade. E aí, na época, eu tentei, pela via dos embargos de declaração, mudar esse entendimento dele, mas ele se manteve. E foi quando eu acionei, então, pedi a ajuda do Giovanni, que era... Na época era procurador de procurador regional de prerrogativas na época. E aí foi quando houve, de fato, a reunião com esse juiz e ficou ali ratificada a força da OAB, a força ali das prerrogativas do advogado, em que esse juiz, ele acabou voltando atrás, né, e parou de decotar os percentuais, os honorários em percentual diverso do que constava nos nossos contratos. E o que a gente chama atenção que a baixa complexidade para o juiz se torna de um subjetivismo enorme. Né? Por quê? Eu acho de uma indelicadeza colocar esse tipo de adjetivo, porque nós poderíamos também dizer que a baixa complexidade da sentença também não levaria que os inúmeros assessores não faria jus a duas férias no ano e vários outros privilégios, né, que a gente poderia trazer aqui. O que é bacana é que esse programa é gravado e nós estamos falando sobre tudo, né? Então são críticas autorizadas, mas uma coisa não se pode negar desse grupo aqui, tá? Todo mundo aqui tem coragem, né? Coragem nós temos. Isso que não falta pra gente. E ontem eu soube que nós tivemos outro fato nesse sentido aqui em Juiz de Fora, em que foi novamente inobservado o contrato pelo juiz. E foi acionado a prerrogativa? Foi e resolveu pela prerrogativa. E curiosamente, a gente se questiona onde está o princípio da inércia, né, daquele juiz. Primeiro que se trata de um juiz incompetente para tratar da questão contratual, quando a gente está falando de juiz federal, né? Porque não se está discutindo no processo a relação do advogado com o seu cliente. Né? Exato. E o grande problema que alguns magistrados fazem em relação a isso é colocar desconfiança entre o advogado e o cliente, que não existia. Nós temos os limites de que nós podemos cobrar de honorários. Está estabelecido na lei, no Código de Ética. No caso, a gente dá alguns exemplos, na questão previdenciária, no mínimo 20, e no máximo, que é estabelecido pelo nosso Código de Ética, o advogado não pode receber mais do que o seu cliente. Então, o máximo seria até 50%. Né? Mas a grande maioria dos advogados... Nem cobram isso, é 30% e tal. E muitos usam quanto elite. E aí vem o magistrado, o advogado cobrou 30%, vem o magistrado e fala que só pode liberar o alvará até 20%. E não cabe ao magistrado analisar se vai passar dos 50% ou não. Não, ele é incompetente, como você disse, porque aquilo não está em discussão no processo. Exatamente. E a relação do advogado com o seu cliente, ela é de confiança. Então não pode o juiz desconfiar do advogado. E se ele desconfiar, ele tem que tomar. Ele nem pode tomar atitude. Giovanni, eu sou um entusiasta da administração, né? De técnicas de administração de empresas. A partir do momento em que você teve a pejotização, inclusive da advocacia, você tem a possibilidade de CNPJ no escritório e tudo mais, você tem uma série de influências que qualquer empresário ele passa.
o nível de investimento que você faz no seu escritório em máquinas, em softwares, em pessoal, em treinamento de pessoal, reflete no valor dos seus honorários. Sim. Porque, veja bem, se você é uma pessoa que trabalha só com assistente técnico, tá? Nas suas causas em que você tiver perícia, você tem um custo maior. Se você trabalha só com pessoas formadas que têm um nível de pós-graduação, o custo daquele teu advogado vai ser maior, se ele for empregado ou se ele for associado. E o próprio conhecimento. Se você tem um estagiário que ele tem uma bolsa de estudos que ela é acima da média, aquilo gera um custo também. Então, muitas vezes, aquele cliente, eu, por exemplo, escolheria, enquanto jurisdicionado, aquele escritório que eu cheguei no lugar, o escritório está climatizado, os ambientes de trabalho estão regulares, está todo mundo trabalhando aqui com dignidade. Eu escolheria por uma questão de falar, olha, ele faz investimento não que a profissão do advogado é uma profissão de meio, não é de resultado. Mas é claro que quando você amplia os investimentos, que você não trata a advocacia como massa, que você tenta fazer um trabalho mais artesanal de pesquisa, eu dou um exemplo que eu sugiro para os alunos na sala de aula, que é o que ela pratica no escritório dela, minha esposa, que é, por exemplo, ela tem 3 softwares de cálculos diferentes. Por quê? Porque em determinadas matérias você vai tratar de um planejamento previdenciário seu, a tua vida inteira colocada em jogo. A pessoa vai usar um simulador do INSS, que está tudo errado, né? Então, ela tem um sistema de cálculo, o segundo faz esse double review, e o terceiro é mais para confirmar, é para falar assim, olha, meu escritório investe para gerar para você uma chance de resultado maior. Isso passa a confiabilidade, só que essa confiabilidade, ele gera preço. Sim. Na hora de você precificar, você tem que colocar em custo tudo que você gasta. Então, às vezes, ela já me contou fatos, né? De que chegou uma pessoa e falou assim, olha, você está cobrando 30% aqui, mas tem um advogado ali que cobra 20%. Ela falou, olha, fica à vontade, eu espero que ele faça um excelente trabalho para você. Deve ter até um que cobra 10, né? Não pode, né? Mas olha, Não é pode. engraçado que todas as vezes que ela falou isso, que ela me conta, o cliente não levantou e não foi embora, não. É claro. E para além disso, ó, quando o juiz traz um termo de menor, falando que aquele processo é de uma menor complexidade, ele está avaliando um processo sobre um foco unicamente judicial. Só que todo o trabalho do advogado que já teve no âmbito do processo administrativo, na coleta de provas, na orientação, de provas. enfim, exatamente. Ele não tinha que analisar nada disso, Fernanda, porque isso não compete a ele. Não compete a ele. Sabe quando que poderia competir? Mas não é assediador? Não parece... Parece que você tem que justificar. né? É completamente absurdo. Constrangimento abusivo, psicológico, sabe? A única forma de se discutir o contrato de honorários do advogado é o cliente entrar com uma ação para discutir isso. Fora isso, não pode. Não tem competência, não compete ao magistrado, não compete ao Ministério Público, que também é uma moda que infelizmente tem pego, né, do Ministério Público querer entrar na questão dos honorários contratuais. É a liberdade do cidadão de contratar. Agora, engraçado que a gente não tem tempo, né? Mas você vê, se a gente está falando de um dos aspectos das prerrogativas. Você já imaginou a gente tratar sobre inviolabilidade do exercício profissional do advogado, né, das ferramentas que ele usa? Sigilo. Acesso, né? Alan, nós vamos ficar aqui mais de semana discutindo, fazendo podcast. Agora, Giovanni, dentro desse contexto, aí eu quero, em primeira mão aqui para vocês, Alan, Fernanda, dar uma novidade, né? Nós conversamos aqui sobre honorários, conversamos sobre o presidente Sérgio Leonardo, sobre o presidente da Caixa, Gustavo Chalfon, que está se candidatando aí para presidente novamente. E o Giovanni, ele foi convidado pelo presidente Gustavo Chalfon, ainda candidato a presidente da Ordem, a assumir um novo braço que vai ter na Ordem dentro do sistema de prerrogativa, que é uma procuradoria própria para discussão de honorário, para defesa dos honorários advocatícios. Excelente. Então o Giovanni vai se especializar nessa área, ele vai ter essa responsabilidade de montar uma equipe para defesa, para auxílio dos advogados na defesa dos honorários advocatícios, né, Giovanni? Assim, fiquei muito feliz com o convite do presidente, futuro presidente da OAB e atual presidente da Caixa, Gustavo Chalfon.
E se, né, eu tenho certeza que ele vai ser eleito, e sendo eleito, nós vamos avançar na defesa de Nós estamos honorários. trabalhando aqui com física quântica, né? Porque a gente está afirmando, e você sabe quando você afirma, é um efeito poderosíssimo. acontece. Então, é a convicção que a gente quer passar para a palavra, né? A gente tem que dar força para... Estamos trabalhando muito para isso Isso. e vai sim, vai dar tudo certo. Ô, Bote, aproveitar aqui a interlocução, porque o Giovanni falou que você... esse trecho aqui da nossa pauta, que é sobre os desafios da profissão, né? Sim. Então, quando você está cuidando da caixa de assistência, nós também temos a preocupação, né? Eu acho que a grande parte dos advogados e aqueles que querem ser, os estagiários, aqueles que estão em outra carreira como eu, mas que querem entrar na advocacia, é uma preocupação sobre os investimentos realmente no advogado, né? Sim. Então, quando eu vejo, eu percebo uma amplitude muito grande que foi dado na gestão do Sérgio Leonardo em relação à assistência realmente, né? A gente ouve falar em dentista, a gente ouve falar em gerar subsídios para vacinação. Então eu vi uma série de coisas contemplativas da carreira que realmente animou. Eu acho que virou uma uniformidade tão grande nesse sentido de eleição, porque contra fatos não há argumentos. Se vocês tiveram abertura de salas climatizadas para o advogado jovem, advogado que começa. Então, assim, eu estou realmente entusiasmado. E eu queria te perguntar, afora tudo isso que já foi feito com uma reeleição, e voltando, quais são as perspectivas de futuro para isso, né? Se tem uma continuidade e uma ampliação. Já que você anunciou meu convite, eu vou... ele está inscrito na atual chapa, né, que está concorrendo, vai a segundo secretário, ele era diretor institucional, agora é diretor, segundo secretário, e o Bote fez um trabalho reconhecido em todo o estado de Minas Gerais, junto da Caixa de Assistência. Né? É um dos nomes que todo mundo lembra quando dos Jogos da Advocacia Mineira, né? O Bote está sempre à disposição de todos os advogados que o procuram pela Caixa, e ele vai falar aqui um pouco do que foi feito e tenho certeza aí do que vai ser feito para frente ainda. E um dos seus projetos, Bote, que você não pode esquecer de falar aqui, é do Júris. Jus Brasil? Jus Brasil, tá? Então... Com a palavra. Na verdade, assim, de ser bem sincero, é até difícil de lembrar de todos os benefícios que a Caixa de Assistência dos Advogados tem e todos os benefícios que a Ordem tem também, né? A gente, dentro da área acadêmica, como nós estávamos falando mesmo, nós criamos o Classroom, que é um curso, um banco de curso digital que abrange aí, junto em parceria com a ESA, com toda a capacidade de ensino da ESA, e traz esse conhecimento para a advocacia. Vacinação, como você bem disse, Alan. CRM vacina mesmo? CRM não. Acho que não. Na verdade, sabia que a OAB de Minas, a Caixa de Minas, no caso, né? É a única caixa que dá vacina gratuita para todos os advogados? É a única do Brasil. Sim. E eu acredito que seja a única entidade de classe. E além disso, os familiares vacinam a preço de custo. Sim. Eu tive essa benesse lá, realmente. É muito vantajoso, é muito vantajoso. Acho que, se eu não me engano, esse ano foram 38 mil advogados vacinados gratuitamente. Foram 38 mil vacinas. Basta estar em dia com a anuidade e se inscrever. Exatamente. É uma das coisas que eu queria aproveitar o ensejo também para fazer um convite público também, vocês representando a classe. No nosso próximo congresso de Direito e Seguridade Social, o Giovanni esteve lá no último, né? Nós abrimos a porta para bons entusiastas da academia. E a gente acabou de firmar um convênio com a OAB Juiz de Fora, já tinha um convênio fechado com todas as demais OABs da Zona da Mata Mineira, e agora se consolidou o convênio aqui com a Zona da Mata, com a Juiz de Fora. E uma das coisas que eu queria fazer um convite, que é uma reflexão que eu tenho, que a gente sempre escreve sobre isso, que é o planejamento securitário, né? O advogado se preocupar com os sinistros, com as situações que ele ocorre, é exatamente com o plano para advogados de previdência privada, né? Que eu acho que isso tem que ser trazido ao conhecimento, porque o que acontece? A gente palestra, a gente fala sobre o assunto, mas a pessoa só vai procurar depois que o calo dói. Sim, então eu queria ter uma banca lá, sabe? Se tivesse um stand para que a gente tivesse uma palestra sobre o assunto de conscientização, mas que o cara tivesse do lado de fora ali a possibilidade de fechar, eu acho que seria uma coisa legal para as instituições e para a pessoa, para o próprio advogado. Alan, nós temos, né, dentro do nosso sistema OAB,
nós temos a OAB Prev, que ela acaba que presta um serviço semelhante com esse, mas não é fechado para terem convênios nessa área, tá? Tanto com o IPEDS quanto com essa nova, uma empresa, né? Que você está passando aí. E nós... Não falei de empresa. Não. O que eu quis dizer foi o seguinte, exatamente sobre a OAB Prev. Ah, sim. Porque a OAB Prev, ela tem um nome, né? Previdência, nós não temos uma filiação com qualquer empresa, não. Entendi. Na verdade, a Fernanda até expliquei, ela é empresária no ramo de corretagem de seguros, ou seja, eu entendi que ela tinha não tem sido uma isso. seguradora Não, o que ele está específica. propondo é que a OAB Até porque seria- esteja presente no evento, No evento. para que perfeito. Vamos possa Para estar ela fazendo vender esse planos gancho. para os Vamos sim. advogados. Vamos É sim. um convite Porque que a a gente gente, faz né, porque... enquanto assim, A Fernanda, ela fez um estudo na Mongeral, uma série de outras, para ela fazer o dela, mas ela quer prestigiar a previdência da classe dela. Ela que tá- maravilha. e a gente sempre fala de planejamento, né? E o planejamento, a gente não se restringe mais ao planejamento previdenciário. Então, dentro desse gancho é que está se propondo Que a legal. questão da... E é legal você falar isso porque há 2 semanas atrás estive em Belo Horizonte e participei de uma reunião com a OAB Prev. Nós estamos reformulando o sistema da OAB Prev todo e eu participo dessa comissão de reformulação e estou à disposição da gente linkar aí vocês com a OAB Prev Já e imaginou também 300 ouvintes no nosso caso. Eles nos ouvem com a credibilidade que nós ganhamos com a academia. Ou seja, ao longo desses anos, os nossos livros, eu falo publicamente que eu escrevo essencialmente para advogados. Que é uma visão que eu trago de dentro do Poder Judiciário para os advogados. Como que você pede adequadamente, quais são os problemas e os imbróglios que você enfrenta. Um dos nossos estudos acadêmicos é sobre o planejamento securitário, que ele envolve não só o previdenciário, mas seguro. Eu, por exemplo, tenho seguro de vida e seguro de deficiência e tal. E sendo a OAB Prev uma coisa bonita até de se falar, porque OAB Prev, ele está vendo da sua classe. O nível de confiabilidade nisso tem que ser aumentado para os de advogados. fato é um trabalho seríssimo que eles realizam e é muito correto e funcional. Tá? Então, eu estou à disposição da gente linkar essa questão, porque é importantíssima a divulgação do OAB Prev também, porque, de fato, isso é um grande problema que nós temos na advocacia e isso acaba refletindo também no serviço da própria Caixa de Assistência dos Advogados, porque nosso principal braço é o assistencial mesmo. E nós temos serviço social, eu faço parte da diretoria do serviço social da Caixa também, de assistência dos advogados, eu profiro voto, defiro, indefiro, dependendo da situação, né, do advogado. E são diversos benefícios. Nós temos de auxílio financeiro, em caso de dificuldade financeira do advogado, auxílio maternidade, auxílio funeral, são diversos. Auxílio violência doméstica, a gente estava falando mais cedo sobre violência doméstica, no caso da advogada que sofre qualquer violência doméstica, precisa se afastar de casa, parar de trabalhar um período, ela recebe esse auxílio da Caixa de Assistência dos Advogados, mas são diversos. E aí, além de todo esse papel assistencialista que a Caixa tem como obrigação e como objetivo e trabalho interno dela mesmo, o trabalho da Caixa ele passou a se expandir um pouco mais, levando estrutura também para subseções paraseccional. O Alan ele disse sobre a estrutura dos escritórios compartilhados. Isso. Eu, há uns 6 anos atrás, quando eu era delegado da Caixa, há uns 8 anos atrás, né? Fui delegado da Caixa, uns 8, 9 anos atrás, nós criamos um escritório compartilhado, que é onde a ESA, eu fui responsável pela obra da ESA, já foram na ESA, né? Da ESA e dos escritórios compartilhados da Marechal. E aí, criamos 2 escritórios compartilhados. Esses 2 escritórios compartilhados, eles eram muito utilizados e foram pouco. Nós tivemos que criar escritórios compartilhados dentro da sede. Criamos, acho que mais 2 escritórios compartilhados dentro da sede, na Andradas. E continuou sendo pouco. Fizemos um pleito para a seccional na época, para a gente expandir. Veio a pandemia, os advogados todos fechando o escritório, começou a retomar a sociedade ali, as pessoas começaram a sair mais e tiveram um problema. Assim, eu fechei meu escritório. Os escritórios compartilhados com fila, assim, não conseguia agendar o horário. Nós fizemos um pleito, conseguimos criar aquele escritório do Clube Juiz de Fora. Vocês já foram no escritório compartilhado do Clube Juiz de Fora? Cara, é lindo. É lindo, é espetacular. Todo de vidro, computadores modernos, salas de reuniões grandes. Tem sala de reunião grande, tem salas menores, tem gabinetes para o advogado atender virtualmente ou realizar uma audiência virtualmente. Você, como advogado, às vezes você não tem uma estrutura, ou fica ruim do seu cliente que não quer estar lá sozinho, ou a testemunha que vai estar à parte na sala.
ele pode ir para o escritório compartilhado, realizar videoconferência lá com internet, ar-condicionado, café, com toda a estrutura que ele precisa. E, ainda assim, continuamos tendo mais demanda. Criamos essa gestão agora, do Gustavo Chalfun e do Alexandre, aqui de Juiz de Fora. Nós criamos um novo escritório compartilhado, que é da Caixa de Assistência dos Advogados, também em frente ao novo fórum, que foi lançado agora há um mês atrás, que traz também uma nova estrutura para que o advogado possa atender. E aí, a gente estava falando aí, você falou, foi da odontologia? Psicologia. Psicologia, não é o benefício. Você falou da categoria, foi da odontologia, dos médicos, CRM. Então, CRM, eu acho que o melhor exemplo de todos é do CRM. O médico forma. O que ele tem que fazer? Eu advogo para empresas nesse sentido, advogo para clínicas médicas. Ele acaba procurando uma clínica médica e deixa ali 50%, 60% do valor do atendimento dele, do honorário dele, para o proprietário da empresa, para a clínica médica, correto? Isso. O advogado não tem nada disso. Ele paga a anuidade dele assim como o médico paga, só que ele tem a estrutura toda dele ali gratuita. Para ele poder trabalhar. Ele chega, marca no celular dele, sem dúvida. totalmente, marca no celular dele, marca com o cliente, vai ter uma secretária, o cliente vai estar esperando ele ou o advogado já vai estar lá. O cliente entra, ele atende o cliente de forma gratuita. Ele não tem que deixar 60% do valor do atendimento dele ali. Bacana. Ele não Esse tem que deixar. comparativo é interessante. Eu queria ressaltar aqui, e já é um pedido já, né? O cara nem chegou, já está pedindo, mas assim, eu acho que o que é bom precisa ser publicizado. Eu acho que tem que rever, inclusive, para quem governa, para quem faz as coisas, tem uma frase que diz assim, né, na brincadeira, quem não é visto não é lembrado. A verdade é que um pouco contato que eu tenho pelo fato da minha esposa ser advogada, eu sei de muita coisa que foi feita. Uhum. E também sou um pouco xereta, abro o site, vejo saiu isso, saiu aquilo. Mas eu acho que a informação, a publicidade tem que ser mais ativa, no sentido de mostrar que fez, porque as pessoas precisam conhecer que tem aquele direito. Eu, por exemplo, não conhecia esse local que você falou, que é um novo local de sala. Eu achava que a salinha estava limitada lá aquelas salas da OAB mesmo, e não tinha esse novo espaço. Sim, então, temos. é preciso ampliar, talvez, a publicidade junto aos advogados sobre o que tem. Eu concordo totalmente com você. Inclusive, nós, na gestão da Caixa, né, não da subseção, porque na subseção fica um pouco mais difícil da gente conseguir intervir quanto à publicidade da subseção. Mas quanto da seccional, fica mais fácil. Exatamente. A subseção tem a autonomia dela. Mas vamos ajudar a sugestão. A sugestão sempre claro, sem dúvida nenhuma. Mas olha só. Vocês sabiam que nós temos telemedicina do Hospital Albert Einstein gratuito? Não. Pois é. A Caixa de Assistência fornece para toda a advocacia. Inclusive, ela contratou para o escritório dela esses dias, em particular, esse plano para que os advogados do escritório dela tivessem acesso. Todos os advogados adimplentes têm. Pode cancelar. Pode cancelar. E é maravilhoso. Eu já usei umas 4 vezes já. Também. Porque você está com uma dor de garganta, você precisa de uma receita. Exatamente. Eu usei esse ano. Exatamente por gripe. Você tem telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, o melhor hospital do Brasil, provavelmente o melhor hospital mais respeitado do Brasil. Nós fechamos essa parceria com eles. E os advogados todos têm 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 365 dias do ano. A qualquer momento você pega o celular, entra no aplicativo e faz ali o atendimento, recebe a receita e o prontuário todo por e-mail. Você consegue ir lá com receita, apresenta para o farmacêutico que pega o remédio que você precisar na hora. E aí, dentro dessa questão, nós no começo da gestão ali, mais para o meio da gestão, nós fizemos uma pesquisa com a advocacia para saber se essas informações estão chegando até ela. E o Albert Einstein, dentro da pesquisa, uma pesquisa longa, ela teve... Meu pai ele até... Dentro da questão aí da questão social que vocês têm, meu pai foi pesquisador do Centro de Pesquisa, ele foi fundador do Centro de Pesquisas Sociais de Juiz de Fora. E eu gosto muito de pesquisa por isso, até por conta disso, eu fiquei analisando muito essa pesquisa. E sou responsável pela comunicação da Caixa também. Passei a ser responsável no meio da gestão. 93%, essa pesquisa diz que 93% dos advogados consideram ótimo e excelente o serviço do Hospital Albert Einstein da telemedicina. Ótimo, né? Ótima notícia. Somente 30% da advocacia tinha conhecimento.
Eu acredito. Nós reforçamos de fato. muito. É. Só que tem um grande Mas problema. chega onde? Por e-mail? Chega no WhatsApp? É uma ligação Chega por ativa? e-mail. Nós temos papel, panfleto, livreto, com todos os benefícios. Chega por e-mail. Mais Chega... subseções? Sim. Mas É enviado aí para a que tá, subseção. é. É enviado para a subseção. Ah, tá. Posts patrocinados e nas redes sociais da Caixa de Assistência dos Advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil. E envia para a subseção replicar também. Nós temos um grande problema, uma grande dificuldade. O advogado, ele fala, aí o advogado diz assim, mas eu não estou sabendo. Eu falo assim, mas está seguindo a Caixa de Assistência dos Advogados? Ele, não estou seguindo. Você está seguindo a subseção? Não estou seguindo. Se recebe um e-mail, seu banco de dados está atualizado? Recebo, mas eu não leio. Isso é toda hora. Difícil chegar até o advogado. Ontem É mesmo preciso nós fazer um comentamos processo de sobre... aculturamento mesmo. Exatamente. Acho que vai ter que voltar àquela época que juntam uma comissão pé na estrada. Lá no meu sindicato, nós tínhamos uma comissão chamada Pé na Estrada, em que nós íamos ativamente, um grupo, pegávamos o carro, tudo patrocinado, né? E nós chegávamos nos próprios lugares de trabalho. Então, assim, eu acho que para uma mudança, um choque cultural, uma questão etnográfica, era necessário que vocês habilitariam muita gente. Vocês já viram lá nos Estados Ampliasse Unidos essa na questão do comunicação. voto agora? O que estão fazendo? O quê? Estão informando a pessoa para a pessoa votar antes do tempo, que aquilo ali na eleição passada significou uma mudança na eleição nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque teve uma conscientização do povo que podia votar antes do momento, pela Caixa de Correio. Então, se tem esse público um problema, que é o público não ativo, que não enxerga, porque ele não está... Às vezes é falta de cadastro. Então, Então, mas um dos grandes desafios de qualquer instituição hoje é chegar nos seus associados. A comunicação. Porque antes você tinha uma concentração de notícias em determinados veículos. Se a gente olhar televisão, sempre vai levar da Globo. Aqui em Juiz de Fora, Tribuna de Minas. Hoje é muito segmentado. Mas Você tem talvez- informação em todos os lugares. Eu não assisto televisão hoje. Se passar uma notícia na Globo, provavelmente não vou ver. Não estou sabendo. E com custo altíssimo, né? Custo altíssimo. social, Qual a última Mas vez nós vocês abriram no mas jornal? Mas ainda assim, a rede social, às vezes a comunicação ainda é prejudicada. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso lá na plenária, porque a comunicação não vai mesmo. E aí, talvez seja um papel da OAB, até no interesse de fazer com que os advogados se tornem mais adimplentes, divulgar, não sei, de repente com eventos dos benefícios trazidos pela Caixa. Os Porque- eventos, eles atraem, porque eles ficaram surpresos na última vez que foram no nosso evento, conversando, né, com a presidência da OAB de Juiz de Fora, e falando surpreso a conglomeração de advogados num espaço que não era um espaço próprio da OAB, né? Então, assim, Tava lá, eu vi. talvez essa conversa institucional, a gente falou aqui, olha, nosso instituto quer somar, mas você não vai se oferecer, né? Você fala, você quer, e aí o convênio foi firmado e as coisas aconteceram. Acredito que essas outras instituições para onde as pessoas vão, para os clubes, né, eles precisam ter parceria institucional. Sim. Precisa. A Caixa de Assistência dos Advogados, eu até estava olhando aqui, tem 50 mil advogados, 50 mil advogados não, né? 50 mil inscritos, seguidores. Somos 150 mil advogados no estado. Então a rede social você não consegue abranger todo mundo. Exatamente. Você tem essa nem dificuldade. sabe quantos aí não Mas são se Pois no é, nosso deve ter muitos que não próximo são evento, advogados. por exemplo, você estiver dando uma parte, né, falando, vamos lá, pessoal, o pessoal faz isso agora, ó, tá aqui o QR Code, botou na tela, segue lá, vamos seguir, aí você vai no trabalho de formiguinha, são 300 a mais Com seguindo aqui, certeza. mais 300 ali, mais Mas 300 cá. a gente sempre fala, toda vez que eu tenho a palavra, eu sempre peço para que todo mundo, inclusive vou pedir aqui agora, porque provavelmente eu não iria pedir, sempre peço, mas provavelmente eu não iria pedir, sigam a Caixa de Assistência dos Advogados, sigam a AB de Juiz de Fora ou da subseção onde você estiver, e siga também o Instagram da OAB-MG. Eu acho que hoje em dia é o jeito mais fácil de Fala ter o arroba isso, do Caixa de Assistência aí, é arroba CAMG. Underline. _MG, @CA_MG. Underline MG. Beleza. E a OAB é o ABMG oficial e a Juiz de Fora, o AB Juiz de Fora. Bom, pessoal, Telemedicina, deixa eu só falar mais um Vai, benefício, fala. então. Porque esse foi até um pedido do Giovanni, dois pedidos do Giovanni. Além da telemedicina, nós temos a telepsicologia, psicologia gratuita para advocacia também, de forma online. precisa Antigamente, muito, tá? ela era muito O pessoal anda nichada. muito estressado. Precisa. Era muito nichada em poucas subseções, então a gente transformou essa psicologia em online para, de forma a atender todo o interior, não somente as capitais.
né, as principais cidades do estado. O personal CA, nós temos também um aplicativo que é montado uma ficha para que o advogado tenha um personal na palma da mão dele. Ele pode malhar, você passa as suas peculiaridades de cada um para transformar ali numa ficha própria. E também, o Giovanni falou que tinha que lembrar, nós temos, por exemplo, Jus Brasil. Você usa Jus Brasil? Sim, Jus Brasil, né? A partir aí, tem uns 6 meses que nós lançamos, porque tem em Montes Claros que nós estávamos, nós lançamos uma parceria com o Jus Brasil, onde todas as sedes do estado, nós Todas temos as salas, né? todas as salas, né? São 250 subseções no estado, e aí sedes aí deve passar de 1.500, 2.000 sedes. Todas as sedes e todas as salas do estado, da OAB e da Caixa, possuem Jus Brasil gratuito, com mais de 3.000 doutrinas, acesso à jurisprudência, peças, modelo de peças, principalmente para a jovem advocacia aí, que não tem, às vezes, um banco de petições dentro do próprio sistema, por falta de experiência. Então, auxilia muito tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais madura com todas essas doutrinas. E temos também um benefício para a jovem advocacia, que eu acho que isso é importantíssimo, esse apoio no início, o certificado digital gratuito. Nós, antigamente, para a gente advogar, a gente pegava uma caneta. A gente com uma caneta, a gente resolvia tudo. Depois a gente precisou do computador. É a história do Agora, habeas corpus no papel de pão, né? Exatamente. Depois você começou a precisar do certificado digital. Você está formando ali, você tem que pagar ali R$300 no certificado digital, é muito complicado. O que nós começamos a fazer? Nós fornecemos gratuitamente para a advocacia um certificado digital. O primeiro certificado digital do advogado, ele é inteiramente gratuito. Ele recebe a carteira do OAB dele, recebe um voucher para o certificado digital e recebe um voucher para o primeiro site dele. Ele tem um site também inteiramente gratuito, que traz ali uma profissionalização, um ar de profissionalismo para o advogado. Uma imagem, né? Exatamente. Muitas das vezes, no início da carreira, você tem esse desafio, né? E com isso você consegue acabar suprindo. São diversos benefícios. Alan, um dos grandes diferenciais dessa gestão foi assegurar o exercício profissional do advogado, que hoje isso aqui em Minas é tratado com uma seriedade como nunca vi. E, além disso, trazer dignidade para o exercício profissional. O jovem advogado, ele precisa ser apoiado na estruturação do início da sua carreira, para assegurar que ele consiga exercer a profissão e ele tenha dignidade de exercer essa profissão. Porque o que nós precisamos, como a gente estava conversando aqui antes do início do podcast, nós precisamos trazer o bom corporativismo de volta à ordem dos advogados, para que os advogados, todos os advogados possam trabalhar juntos. Nós precisamos valorizar os nossos honorários, precisamos respeitar o colega, precisamos trabalhar em prol da sociedade, mas sempre trabalhando em conjunto. Porque se nós nos unirmos, não vai ter nenhuma profissão que vai ser mais influente nesse país igual a nossa. Porque nós temos um papel fundamental que é a defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, da democracia. Então, nós precisamos ter a consciência disso para que nós possamos exercer nossa função da melhor forma possível. E o jovem advogado ele precisa ter essa consciência, e é isso que a OAB tem procurado cada vez mais assegurar. O que eu venho a conclamar o pessoal que está nos assistindo é o seguinte, foi aquilo que a gente falou lá no início. A defesa da classe de advogado é uma defesa que não deve ser relacionada à história de entidade. A minha entidade não pode defender o advogado, a outra entidade não pode. Não, todos nós temos que defender os advogados porque eles são a última trincheira entre a justiça e a injustiça. Assim como nós devemos defender os médicos, porque os médicos são a última trincheira entre a vida e a morte, tirando o meu lado espiritual, que tem Deus acima dele, né? Mas vamos contar no plano humano, o advogado. E aí fica essa frase, eu não sei se eu copiei de alguém, se alguém falou de outra forma, mas eu falo com muita propriedade. O advogado é a última trincheira entre a justiça e a injustiça. Vamos dizer que é o juiz? Não, o juiz de primeiro grau é reformado no segundo, o juiz de segundo grau entra em divergência e o que suscitou a divergência às vezes é vencido. Aquela decisão de segundo grau vai para o STJ e para o STF, muitas vezes eles fazem overruling, ou seja, muda a jurisprudência que já está consolidada
Então, quem vai até a última trincheira mesmo é o advogado, com seu último pedido até o trânsito em julgado. E muitas vezes supera até o trânsito em julgado com ação rescisória. E para chegar lá precisa do advogado. E Exatamente. tamanha E pegando- importância do advogado que está lá na Constituição, né? E pegando um gancho Indispensabilidade nisso que você está disso. falando, se fala muito que a profissão do médico é uma profissão muito bonita, não é? O médico, ele lida com o quê? Com a vida, não é? Ele cuida da vida. E nós também, a nossa profissão é muito bonita, porque ela cuida da liberdade. Do que adianta a vida se você não tiver liberdade? Exatamente. Não, e eu vejo casos em que você cuida da vida, assim. Muitas vezes o médico só operou a pessoa porque você foi lá Sim. com a sua ferramenta Exatamente. e teve uma ordem judicial para que ele operasse. Também. Né? Muitas vezes aquele médico só pôde fazer aquela transfusão de sangue naquele momento porque houve um comando judicial para fazer. Então, assim, no plano normativo, realmente todas as profissões acabam sendo dependentes direta e indiretamente da atividade do advogado. Daí é que eu considero uma profissão sacerdotal, por isso que eu falo com tanto entusiasmo. E daí Perfeito. também a necessidade, né, dos advogados tomarem ainda mais consciência das prerrogativas, que é o que a gente está tratando aqui. Tanto é que a nossa carteira da OAB, quando a gente recebe, a gente tem lá o quê? Mais de 6 ou 7 páginas, tratando especificamente das prerrogativas. Tem que saber de cor e salteado. Artigo 6º e Exatamente. artigo 7º. A carteirada positiva, ela é uma coisa interessante. Eu vejo uma das prerrogativas de vocês é que vocês podem entrar em qualquer repartição civil, civil, militar, sem marcar horário em defesa do cliente de vocês. Que prerrogativa que muitos advogados desconhecem. Muitas vezes são impedidos de entrar no hospital. Ele quer entrar com uma ação, por exemplo, para que aquele paciente, aquele cliente dele receba um leito na UTI e ele não pode entrar porque o segurança o barrou. Ele está descumprindo uma prerrogativa que está na lei. Sim. E se é lei, ela tem que ser cumprida, podia registrar o boletim de ocorrência, chamar a autoridade policial para poder fazer valer o cumprimento das suas prerrogativas. Perfeito. Se ele desconhecer, ele não entra no Perfeito, hospital. Alan, perfeito. E o papel da OAB é primordial em situações iguais a essa. Porque quando chega um representante da OAB, primeiro, ouve, coisa que não estava ouvindo até aquele momento. E quando o representante demonstra para aquela pessoa o que está previsto na lei, 90%, 95% dos casos são resolvidos. E não tem que tomar nenhum tipo de atitude. Porque a maior parte das violações de prerrogativas são por desconhecimento, né? Por exemplo, policial militar, a gente tinha muito problema em Minas. Também foi uma das grandes inovações dessa gestão. Hoje nós temos uma normatização, POP, não lembro, policial padrão, procedimento policial padrão, em que todas as prerrogativas dos advogados estão ali descritas e têm que ser asseguradas. Nós praticamente acabamos com todos os problemas que nós podíamos. Mas aí usaram a finalidade educativa também, né? Porque aí eu penso, poxa, o oficial da polícia, o sargento da polícia militar, eu fui fuzileiro naval militar. Muitas vezes você recebe uma pecha de autoritarismo por causa de uma pessoa, assim como o advogado recebe uma pecha de bandido, porque existem advogados bandidos, sim, assim como existem policiais, juízes, bandidos, sim, né, de pessoas que são minorias, né? A classe não merece tomar essa pecha, é uma tendência da sociedade, sim, de colocar uma pecha em toda a classe. Então, os sargentos que fazem boas práticas, os cabos, os soldados, inclusive são jurisdicionados, eles precisam de tutela, mas eu acho que antes de uma punição, é sempre recomendável que nós trabalhemos com educação. Na medida que você é convidado para ir lá dar uma palestra sobre prerrogativas de advogado e da importância dele lutar a favor dessa prerrogativa, porque amanhã ele será vítima de uma sindicância, de um processo administrativo. E vai ter que contratar um advogado. E vai ter que contratar um advogado. Eu acho que no plano da conscientização o resultado é muito melhor do que no plano da imposição. Assim já dizia Foucault, né, quando tratava da questão do cárcere, da pena. César e Roberto Bittencourt, né, são os abolicionistas penais que levam para outra interpretação, mas de fato a ciência, a pesquisa empírica demonstra que esse fator punitivo ele não tem como resultado empírico um alto grau de ressocialização, ou seja, é melhor que se eduque, que se previna, sim, que é o que dentro da criminologia a gente chama, né, de prevenção. Então, não adianta aumentar a pena se você não tem trabalho preventivo para evitar o crime. Trabalho na base, tem que ser um conjunto, isso, né? Isso para mim deveria valer nos normativos éticos de todas as carreiras,
da magistratura, a ministra Eliana Calmon, me lembro, que ela inseriu um curso obrigatório de direitos humanos para os juízes, né, os recém-formados. Então, o CNJ teve essa medida ativa, ou seja, antes que eles violassem direitos humanos, eles precisavam conhecer mais a fundo os direitos humanos. Então, antes que um advogado cometa uma infração ética, uma infração, é preciso fazer um programa grande de aculturamento. São muitos jovens que estão ali querendo, matando um leão por dia para sobreviver, né? E o cara muitas vezes está perdido. Então eu acho que tem que ter um trabalho de conscientização, de trabalho. Vem cá, senta aqui comigo, igual que a gente faz com o filho, né? Senta aqui comigo. Isso aqui é assim por causa tudo. Ó, a frase de um juiz muito amigo meu, juiz federal, Vitor Souza. Tudo que é melhor quanto mais fundamentado, maior a classificação social. Quanto melhor fundamentada é uma decisão, melhor é a paz social. Você pode ter um não para o seu pedido, mas se ele está bem fundamentado, você fica mais resignado. Com certeza, né? sem dúvida nenhuma. Então é isso. Gente, eu peço desculpa, peço vênias, vou usar aqui o vocabulário dos advogados, né? Pela demora, mas eu acho que vocês aí, de fundo, aqueles que se interessam realmente nas questões da classe, vão se interessar. Esse é um primeiro de vários outros projetos que a gente tem. A gente tem uma ideia de trazer a academia para dentro da advocacia e a advocacia para dentro da academia, né? Fazer uma hibridização legal. E eu queria agradecer por vocês terem aceito o convite e dizer que institucionalmente a ideia do nosso instituto, né, que nós fomos os fundadores, é exatamente de chamar as classes para conversar. Nós já fizemos isso e fazemos anualmente porque o nosso congresso ele hibridiza tanto que nós temos juízes federais, juízes estaduais, procuradores federais, defensores públicos, advogados, médicos peritos, engenheiros de segurança do trabalho, todos misturados no mesmo congresso, falando a mesma língua, que a gente está buscando a concretização de justiça. Se a gente coloca isso como ideal, a gente pode estar sentado ao lado de um desembargador. E o melhor é o efeito positivo do seguinte: criaram um selo verde, estão criando uma proposta de campanha, um selo verde, né, para falar esse é um bom juiz, esse é um bom servidor, tem um selo de aprovação. Quando um determinado ministro ou desembargador é convidado para palestrar no nosso evento, é porque ele tem uma mentalidade um tanto mais progressista no sentido de proteção e defesa de direitos humanos e fundamentais, basilares, senão ele não está conosco. O nosso instituto é chamado Instituto de Pesquisa e Estudos de Direitos Sociais e Econômicos. Então ele tem que ter uma visão um tanto aberta. Se a visão dele for fechada, regressista, né, punitivista, ele não estará conosco, porque a gente divulga realmente a materialização do programa constitucional, né, que é um programa de defesa do Estado Democrático de Direito. Se a visão for deturpada, ele não tem espaço de fala. Agora, as visões divergentes são bem recebidas. Eles são necessários. São necessárias, a academia permite divergência, contanto que ela não transversize, né, que ela não relativize o que a gente tem como fundamental, o que a gente tem como absoluto. Direito humano é direito absoluto. Se você me tira direito humano, eu penso, o advogado não pode relativizar prerrogativa, nem relativizar direitos humanos. Sim, obviamente, né? Certíssimo. Até Não porque pode. é o que nós falamos aqui, a partir do momento que ele relativiza a sua própria prerrogativa, ele está relativizando o direito do seu próprio cliente. Sim. Né? Que E eu deixo na de parte toda final. uma classe. Né? Exatamente. Então eu agradeço aí a todos, na pessoa aqui da nossa presidente, doutora Fernanda. Então, gente, muito obrigado. Até o nosso próximo evento. Espero que vocês assistam, compartilhem e comentem, façam suas críticas, serão muito bem-vindas. E façam seus elogios também, porque a gente gosta também, né? Tem um lado de vaidade positiva, porque a gente sai das nossas casas, nossos filhos estão em casa, nossa família está em casa e a gente vem aqui para colaborar. Nós não temos um ganho financeiro com isso, né? Sim, claro. Então, eu peço a vocês aí que se puderem nos ajudar compartilhando, será muito bom. Alan, eu quero agradecer a você, Fernando, presidente do IPEDS, você, Alan, pela oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo sobre um assunto tão importante, né, para a advocacia e para a sociedade, que são as prerrogativas da advocacia. Estou muito feliz de ter participado e tenho certeza que essa iniciativa do IPEDS vai crescer cada vez mais, vai trazer mais aculturamento da sociedade de Juiz de Fora e com as redes sociais do Brasil.
Aí. Isso aí, gostaria de agradecer também, tá, Fernanda, Alan, estamos à disposição para voltar sempre que vocês quiserem, sempre que tiver o convite, tanto a Ordem dos Advogados do Brasil, quanto a Caixa de Assistência dos Advogados, está à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E chama o AB Nós que Prev para participar com a gente lá. Vamos fazer uma entrevista, vamos marcar uma reunião com eles, uma entrevista? A nossa mentalidade é sempre mais assim, um dia eu falei com o Giovanni isso, nossa ideia é de conglomeração. A gente sente que a gente fica mais forte quando a gente conglomera. A gente não tem mentalidade de afastamento. Eu concordo totalmente. Então, também. se a gente conseguir unir forças, são várias associações bacanas. Tem a Associação de Juízes Bons, tem a Associação de Policiais bacanas, tem a associação... Nós fizemos um evento do IPEDS, que foi uma feijoada para arrecadar recursos para mandar para o pessoal do Sul, naquele problema que nós tivemos de enchente. Sabe onde foi a festa? Lá na Associação de Policiais Rodoviários Federais. Então, assim, o que é bacana é essa relação institucional bem feita. Né? O presidente do TRF6, esses dias eu vi, doutor Vanderlei, ele esteve visitando aqui o quartel aqui em Juiz de Fora, né? A brigada do Exército. Ele esteve visitando o Museu Mariano Procópio, ele teve visitando, ou seja, visita institucional. Dali se forma um eventual... visitou a reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora e dali surgem propostas, eventualmente pode surgir propostas de ajuda através dos estudantes que precisam também de estágios. Enfim, nós precisamos fazer esse convênio institucional se ampliar, tá? E fazer uma prospecção disso. Perfeito. Beleza? Contem com a gente. Um abraço, gente. Com Deus. Até mais. Tchau. Até mais.